mesmo estudo fez um algoritmo para... Na medula, eles são mais conservadores ainda. Lembra que eu mostrei que somente em 5 anos, somente 20% precisa ser tratado, em 10 anos, somente 30%. Então, se nos hemangioblastoma do cerebelo tronco estiver conservador, na medula mais ainda, porque a chance de aquele hemangioblastoma ficar estável é bastante grande. Mas nesse mesmo estudo, eles determinaram um algoritmo também para os hemangioblastoma da medula. De cada 6 meses, o clássico é a cada 6 meses. Porque eu fiz isso nos primeiros 2 anos. Eu não sei se você está com 1 ano, né? Não, acho que até o ano acho que ainda está dentro, pelo menos anual, está dentro do ideal. Se possível, a cada 6 meses é o que a maioria tem que subir. Doutor, então na medula espinhal conserva, vai deixando o tempo passar e deixa os cistos. Medula, mais uma vez, aqui na medula espinhal. Na medula espinhal também é a mesma história. Se o tumor estiver estável, uma taxa de crescimento lento, você não faz nada. Você só vai abordar se tiver um crescimento, ou o paciente torna-se sintomático, mais que sintoma. Mas caso contrário, você é bastante conservador com os hemangioblastoma da medula. Mais é conservador ainda do que os hemangioblastoma do cerebelo. Tá, cerebelo então surgiu quanto antes. Não é o quanto antes. Mas é a nossa experiência lá. Não é hemangioblastoma, então. Mais uma vez. Ela perguntou se quando tem hemangioblastoma do cerebelo tem que fazer a cirurgia ou a radiocirurgia o quanto antes. Não é isso, eu acabei de falar. Tá? Primeira coisa, você vai determinar como é que ele está se comportando. Se ele estiver estável, a conduta é expectante. A nossa dificuldade realmente é ter uma ressonância magnética no local. Então, quando vai, geralmente já dá tomado. Ou cirurgia ou cirurgia. É quando ele pega o tumor no estágio. E é muito rápido o desenvolvimento dele, sabe? Não sei se... Então, isso é um caso que você teve experiência, mas não é o que a literatura mostra. Por isso é importante trazer dados da literatura, né? Porque a sua experiência para você, óbvio que é válida. Mas se você pegar os estudos, a maioria mas não é o comum, então. Pelo que eu vi dado também, ali falou em 33 anos, meu filho com 16 começou e foi muito rápido. Você está pegando dado seu, da sua... o nosso. Sim, tá? O nosso. Estou pegando dado da literatura. Certo. Então, a literatura mostra a idade média, eu falei uma média, uma mediana, na verdade. Tá. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, isso vai variar, obviamente, mas uma média de 33 anos. A minha pergunta é, eu estava conversando com o Edson agora há pouco, porque na nossa família também tem sido essa característica. A característica de que os tumores cerebelares, inclusive a gente já teve no nosso consultório, eles se manifestam em uma idade muito precoce, 15, 16, 17 anos. Não é a realidade dos 30. Então, a pergunta é a seguinte, VHL, não obstante esses tumores serem menos agressivos, isso significa que VHL, os tumores se comportam de uma forma diferente no sentido de se manifestar mais precocemente ou não tem nada descrito nesse sentido? Mais uma vez, a gente está pegando sua experiência que, sei lá, porque houve detecção em estágio mais precoce. Acontece, não falando que não acontece, falando que a média, a mediana é 33 anos. Tá? Vou mostrar aqui a nossa casuística, no caso de 15 anos. A literatura mostra, tendo dados de uma população maior, que a idade média ao diagnóstico é maior. Isso não significa que você só deve fazer ressonância aos 30 anos, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu acho que uma vez que você tem diagnóstico da síndrome, eu acho que você vale a pena fazer uma ressonância, seja com 15 anos, fazer uma ressonância a cada 6 meses. Então você já entra dentro do grupo que deve ser seguido de maneira mais rígida. Doutor, eu acho que a preocupação da gente, não sei se foi da família deles, porque quando a gente detectou a doença, já começou com o cerebelo, não foi na retina, começou já e de uma forma muito agressiva, com paralisação, sabe? E foi uma cirurgia, logo outra. Aí, 15 anos depois, se descobre VHL. Então, na verdade, a gente não sabia nada de VHL. Lesão grande, sintomática, a conduta você tem que abordar de uma maneira ou de outra. Aí já foge tudo isso que a gente está conversando. Assim, eu estou falando naquela situação que é muito comum, ainda mais se a gente está pegando pacientes cada vez mais orientados, você está fundando uma associação, então tem cada vez mais as pessoas que têm a síndrome antes de ter o hemangioblastoma, já vai fazer uma ressonância e por um acaso fez uma ressonância e mostrou uma lesão pequena. Então, até estou direcionando a palestra um pouco para esse público. Nessa situação, a conduta é ser expectante. Agora, na situação
realmente acontece em muitos casos que você falou. Você descobre que tem a doença porque teve uma motivação que cresceu, começou a ter dor de cabeça, tem que ser operado de urgência, aí é outra conversa. Realmente tem que abordar, na verdade. E aí depois sim, a gente tem como decidir o que fazer. Fez uma cirurgia para uma emoção grande, um tumor municipal, aí pode fazer radioterapia, ou cirurgia de força. Dúvidas, tem um molde já para coluna? Tem esse mesmo artigo, o céu modificado, se quiser fazer. Mudou de maneira geral, mas tem bem definido isso aí. Mas pode ser feito. Mais cirurgia pode ser feito. Eu falo sempre os cirurgias podem ser feitos, isso eu vou falar no Natal. Agora, só para finalizar, vou falar um pouco da nossa experiência, né? Que a gente tem de resultados. Esses dados são do Instituto Nacional de Cirurgia. E nós tratamos entre maio de 99 e agosto do ano passado 11 pacientes, né? E esses 11 pacientes apresentaram as lesões. Desses 11 nós conseguimos avaliar 10 pacientes, um a gente perdeu o contato, a gente vai tentar ver se consegue localizar, sendo que foram 21 lesões avaliáveis. Desses 11 pacientes, 7 apresentavam a síndrome, e o nosso dado é engraçado, confirmou que a literatura mostra. A idade mediana diagnóstica na nossa casuística foi 33 anos, por coincidência também, mas olha a variância, vai de 15 anos a 65. É uma média, pode ter 15, 13, pode, e também ter 65 anos. Uns 11 pacientes. O segmento mediano na nossa casuística até agora é de 32 meses, vai de 6 meses até 113 meses, paciente mais antigo. O volume mediano das lesões tratadas foi bastante pequeno, 0,08 cc, 0,01 até 11,5, já lesão perto de 3 cm. Dose mediana 15 gramas, é justamente aquele valor de cortes. É possível fazer até um pouco mais do que isso, né? Varia de 13 a 24 mil. O que a gente observou no controle local em longo prazo, a gente pegava a maioria dos pacientes no controle local em longo prazo, em torno de 80%. O paciente, por coincidência, tem um segmento mais longo, né, que vai acima de 113 meses, ele teve uma progressão depois de 5 anos. Mas a grande maioria, em longo prazo, tem mostrado uma taxa semelhante à literatura em torno de 80% e 25%. E se a gente pegar um subnome, hoje em dia é de 5 anos. Às vezes esse paciente que voltou a crescer, ele tinha respondido primeiro. Tinha controlado depois de, se a gente falou, 5 e 4 meses. E na lesão que responde, você pode tratar de novo? Se o volume for pequeno, você pode. Então, uma coisa importante, fala um pouco em relação a efeitos colaterais. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Efeitos colaterais, quais são os efeitos? Se existe isso. Esse é o último. Então, assim, com relação a efeitos colaterais, o que a radiocirurgia pode dar de efeito colateral? Obviamente depende muito do tamanho e localização. Tá? Se você tem uma lesão muito pequena, no meio do cerebelo, quase pontual, a probabilidade é mínima. Tá? Você praticamente não tem nenhum efeito colateral. Tem os efeitos que você vai colocar o álcool no procedimento, vai ficar um pouco de dor aqui no local da finalização. A radiocirurgia, no dia da radiocirurgia, eventualmente o paciente pode ter dor de cabeça, cefaleia, remite com uma toxicite, a pessoa vai para casa ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ela pode pegar avião, pode pegar Pode. transporte. Provavelmente quando vai pegar gente longe, vai viajar, a gente deixa para dar alta no dia seguinte. Mas pode, no dia seguinte já pode viajar. Quando que ela volta para o trabalho? Teve gente aqui que 2 dias depois já foi para o trabalho. Né? Mais uma vez, depende muito do paciente da situação, mas a grande maioria é uma volta precoce. Pode. Mais uma vez, tudo vai depender do tamanho da lesão e localização. Você pega uma lesão grande, próxima ao tronco, você tem que primeiro ser mais cuidadoso, você vai fazer uma dose muito grande. Mas a cirurgia, ela às vezes dá um edema local, um inchaço local, isso pode levar, por exemplo, a uma diminuição de força muscular ainda temporária, uma alteração de marcha ainda temporária. Justamente para evitar tudo isso, todo paciente que faz a cirurgia, no dia da cirurgia, a gente faz uma dose de decatron, um corticoide anti-inflamatório potente, para evitar sintomas. É muito raro isso acontecer. Tá? O que vai ajudar a evitar tudo isso? Critério. Primeiro, ter critério na seleção do paciente, ter critério na escolha da dose, tudo isso tem que ser feito com bastante cuidado. Existe possibilidade de sangramento? Desculpe. Sangramento na hora? Não, é raro cirurgia causa sangramento, não. Pelo contrário, a tendência é que tardiamente
A cirurgia causa uma alteração dos vasos, esse sangamento até diminui no longo prazo. Quem for fazer pergunta, faz mais alto.